Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly. Hoje nós teremos uma aula de geografia, onde vamos fazer uma revisão de alguns assuntos que vocês trabalharam ao longo do segundo bimestre. Nós vamos falar sobre temáticas do módulo 9, 10 e 11, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer assunto que talvez vocês queiram aprofundar, a gente vai estar sempre se encontrando nas aulas online, a gente pode estar conversando, tá? Mas a ideia é justamente que a gente faça aí uma retomada de algumas temáticas, tá? E depois nos módulos seguintes, aí sim a gente vai fazer um estudo mais aprofundado sobre cada módulo. Bom, nós vamos começar falando aí um pouco sobre a estrutura agrária brasileira. O que é a estrutura agrária? Seria como está organizada a vida no campo, né, aqui no Brasil. A quem pertencem essas terras, como é distribuído o trabalho, qual a importância do campo na história, né, na vida do povo brasileiro. Nós vamos ver que essa estrutura agrária no Brasil, ela nos mostra um quadro de muito concentração de terras na mão de poucas pessoas, né? E muitas pessoas sem nenhuma terra para poder trabalhar. Então, historicamente, esse é um contexto brasileiro, tá? Por isso que um assunto muito discutido aqui é a questão da reforma agrária. É até um assunto polêmico, alguns concordam, outros não, né? Aqueles que são a favor tentam justificar essa necessidade da divisão de das terras entre um número maior de trabalhadores. Aqueles que são contra tentam defender aí a propriedade privada, mas de uma maneira geral, a reforma agrária ela nada mais é do que pegar aquela terra que está improdutiva, que está ali parada e colocar na mão de quem quer trabalhar. Então, a proposta não é tomar terra de quem produz, mas pegar aquele território que está obsoleto e colocá-lo para produzir, distribuindo entre pessoas que queiram trabalhar, que queiram produzir. Bom, apesar disso tudo, a reforma agrária no Brasil é um tabu. Aconteceu em alguns momentos da história recente, mas se trata de um processo lento, né, burocrático, é caro para os cofres públicos, então o país tem que desembolsar dinheiro, né, para conseguir bancar ali essa reforma e, na verdade, não tem muito interesse de alguns grupos políticos e econômicos. Por isso que, além de ser algo polêmico, né, ultimamente não se tem falado muito sobre isso. A reforma agrária não tem se tornado aí uma pauta de discussão entre o povo brasileiro, tá? Bom, deixando de lado aí, né, essa questão da reforma agrária, nós vamos ver que, independente de quem seja o proprietário dessas terras, nós estamos vivendo um processo de modernização do campo, onde a tecnologia tem chegado de forma a favorecer o aumento da produção e da produtividade, e com isso o Brasil tem se destacado bastante nessa área agrícola, né? Perdão, o Brasil tem se destacado na área agrícola. Então, o que a gente pode ver? Que nós vamos viver um período de intensa mudança, principalmente após o término aí da Segunda Guerra Mundial, que vai ser chamado de Revolução Verde, que é justamente esses avanços tecnológicos, né, que vai trazer mudanças aí para o campo e que vai permitir melhorias, né, e até levantando aí algumas bandeiras importantes, como o discurso, né, da redução da fome e da pobreza, que com o aumento da produção estariam conseguindo contemplar um número maior de pessoas. Mas a gente sabe que, infelizmente, muito disso fica só no discurso, fica só da boca para fora. Na prática, pouca coisa às vezes acontece, tá? Nós vamos ver que essa modernização, ela vai acontecer através do aumento da capacidade produtiva, tá? Visando aí maiores ganhos
financeiros e principalmente a mecanização do campo. Então, se antes, vamos pegar, por exemplo, aí a cana-de-açúcar, você precisava de 100 pessoas para poder cortar a cana, hoje existe máquinas que utiliza ali 1, 2 pessoas e substitui o trabalho de todo esse número, né, de gente. E a mecanização, por um lado, ela é boa, né, porque traz agilidade, traz segurança, mas por outro lado, ela acaba eliminando vários postos de trabalho. E com isso, pessoas que vivem ali, que trabalham no campo, não tendo de onde tirar seu sustento, eles acabam buscando outras possibilidades, principalmente nas cidades grandes, tá? Uma outra coisa que a gente pode destacar também é que vai surgir aí um complexo agroindustrial, que na verdade se trata de toda essa cadeia produtiva, né? Desde o plantio, né? Até a colheita, e nesse meio tempo muitas coisas estão envolvidas, como por exemplo a produção industrial voltada para insumos, né, fertilizantes, inseticidas, depois tem a etapa de transporte, de armazenamento desses grãos, né, disso que é produzido ali no campo. E existe também uma rede bancária que vai financiar os produtores rurais. Então, às vezes o produtor rural não tem o dinheiro, então o banco empresta, ele produz e depois paga. Vai existir assim toda uma estrutura bem organizada para dar o suporte necessário para que o campo continue produzindo cada vez mais. Vamos destacar aí também que, apesar de analisarmos os pontos positivos, nós teremos alguns problemas principais, entre eles são os impactos ambientais, certo? Bom, além disso, veremos também que podemos falar sobre essas situações que acontecem no campo, mas acaba refletindo na cidade. Lembra quando eu acabei de dizer sobre as pessoas que não têm emprego no campo e procuram novas oportunidades? Essa saída lá da zona rural é chamada de êxodo rural, né? Saiu da zona rural e foi procurar novas possibilidades na cidade grande. Esse espaço das cidades, ele vai ter aí alguns problemas, tá? Com esse aumento, né, do número de pessoas. E dentre esses problemas, a gente pode destacar aí o inchaço, né? Um grande número de gente, às vezes a cidade nem foi projetada para aquele tanto de gente e vem aquele número grande de pessoas viver naquela região. Então, pode ter problemas aí como falta de saneamento básico, falta de asfalto, energia, educação, saúde para todo mundo, porque a cidade não estava preparada, né, para receber. E aí a gente pode falar sobre o crescimento desordenado dessas cidades. E aí uma outra coisa importante também é que as cidades, elas possuem algumas características, principalmente em relação à sua função, né? Qual é o tipo de serviço, qual é o tipo de atividade econômica mais importante ali naquela cidade, que às vezes até serviu de pontapé inicial para que ela surgisse, né, ou que faz com que ela se mantenha até os dias de hoje. Nós podemos destacar aí dentro dessas funções o comércio, né, a indústria, as atividades político-administrativas, turismo, religião. Então, todos esses são fatores que incentivam para que algumas cidades surjam. Depois esses fatores podem mudar, a função dessa cidade pode ser modificada, tá? E que são algumas características que mantêm ali a força desses grandes centros, né? Ou dessas cidades pequenas. No Brasil existe aí algumas redes de cidades e a gente pode estar destacando alguns conceitos importantes, como a conurbação, que é a fusão de 2 ou mais cidades. Então cidades que estão ali muito próximas vão crescendo, até que elas, quase que você não tem divisa entre uma e a outra. Esse fenômeno é chamado de conurbação.
Quando você tem também a região metropolitana, que é formada pela conurbação de municípios com a metrópole, geralmente aí no caso a capital, mas existem casos de região metropolitana de cidades que não são capitais, né, nem do estado, nem do país, e as megalópolis, que são formadas aí pela conurbação de regiões metropolitanas. Então, essa é uma rede, né, de como as cidades vão se organizando e como elas são hierarquizadas em nível de importância. Então, a cidade mais importante, geralmente ela recebe esse título, né, de importância por conta da quantidade de serviços que ela oferece, de atividades comerciais. Então, quanto mais coisas a cidade consegue oferecer para o cidadão e para as pessoas que moram ali na região, mais ela é tida como dentro dessa hierarquia, né, como uma cidade de importância, tá bom? Bom, gente, de maneira bem generalizada, era isso que eu queria falar com vocês, só mesmo para refrescar a memória. Espero que vocês tenham gostado. Olha, um beijo para cada um de vocês e até a próxima aula.